Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um minutinho de revisão em Direito Ambiental, em que nós vamos trabalhar com o julgado das ações declaratórias de inconstitucionalidade 7200 e 7204. Ações essas em que o STF ele se posicionou pela inconstitucionalidade de lei estadual, lei do estado de Roraima, que proibiu que os órgãos ambientais de controle e fiscalização apreendessem e, posteriormente, utilizassem e destruíssem aqueles petrechos, aparatos, aqueles instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais. E para a gente entender um pouquinho melhor esse julgado, é muito interessante a gente analisar o conteúdo dessa decisão, principalmente porque esse raciocínio desenvolvido ele passa obrigatoriamente pelo sistema de repartição de competências dentro da Constituição Federal. De um lado, eu tenho o artigo 22, inciso 1º da Constituição, dizendo expressamente que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Direito penal esse em que se inclui o direito penal ambiental. E dentro desse contexto, portanto, a gente tem a Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e que, além de trazer normas de natureza material e de natureza processual em matéria de penal ambiental, ela também vai trazer, a partir do artigo 70, algumas normas referentes à responsabilidade administrativa ambiental. E aí, dentro desse contexto, portanto, essa Lei de Crimes Ambientais, ela prevê expressamente, seja no artigo 25, seja no artigo 72, que traz um rol taxativo de sanções administrativas ambientais, a possibilidade de apreensão dos instrumentos, petrechos, aparatos que foram utilizados na prática de uma infração ambiental, leia-se crime ou infração administrativa ambiental, e a sua consequente inutilização ou mesmo destruição. Então, diante disso, assim, o artigo 25 também traz, a possibilidade desses petrechos serem vendidos, tá? Só para a gente ampliar um pouco mais essa margem. Mas, de uma forma ou de outra, o próprio legislador ele acabou ampliando a margem de atuação desses órgãos ambientais de controle e fiscalização para que eles pudessem, obviamente, colocar uma certa barreira mais efetiva no que diz respeito à prática de novas infrações ambientais, seja a infração administrativa, seja crime ambiental. Somado a isso, a gente tem o artigo 24 da Constituição Federal, que estabelece que compete concorrentemente à União, os Estados e o DF legislarem sobre a tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos naturais, à luz do que dispõe o inciso 6º, e traz mais do que isso. Traz a regra geral no parágrafo 1º, que dentro desse condomínio legislativo que está sendo formado, a União não vai poder esgotar aquele tema, aquela matéria. A União, na verdade, ela vai editar normas gerais sobre tutela e proteção do meio ambiente e ainda recursos naturais, cabendo aos estados, cabendo ao DF, suplementarem essa norma geral, levando-se em consideração as suas características e particularidades regionais. Então, quando a gente soma, portanto, esse artigo 22, inciso 1º, dentro desse contexto, olhando para a Lei 9605 de 98, olhando também para o artigo 24, inciso 6º e parágrafo 1º da Constituição Federal, a gente percebe a formação de um condomínio legislativo no que diz respeito à tutela e proteção do meio ambiente, seja na esfera penal, seja na esfera administrativa, seja na esfera civil. A verdade, portanto, que essas normas estaduais, elas precisam estar compatibilizadas com as normas gerais editadas pela União, de modo que esse condomínio legislativo ele se mantenha em pleno equilíbrio, ele se mantenha harmônico. Então, quando eu tenho uma lei estadual que viola expressa determinação constitucional de competência privativa da União e legislar sobre direito penal, nosso caso, direito penal ambiental, nós temos uma norma estadual que restringe demais o alcance desse condomínio legislativo formado no que diz respeito às normas de tutela e proteção do meio ambiente.
o STF entendeu por bem declarar inconstitucional essa lei estadual. Tudo bem? Bom, é basicamente esse o raciocínio. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Até um próximo Minuto em Direito Ambiental, uma revisão de direito ambiental. Até lá!